Rock Santeiro e Vale Tudo, dois dos maiores sucessos da história da Globo, são dos anos 80. Mas a emissora também tem novelas dessa década para esquecer. É o que vamos mostrar no vídeo de hoje. Olhai os Lírios do Campo. Única novela de Geraldo Vietri na Globo, foi exibida entre janeiro e maio de 80 e estrelada por Nívia Maria e Cláudio Marzo. Baseada no romance de Érico Veríssimo, a reconstituição de época foi caprichada, mas o resultado não foi o esperado pela emissora. Além da baixa audiência, houve uma briga entre o autor e o diretor Erval Rossano durante a novela. Vietri acabou dispensado antes do fim e a trama foi encurtada em 12 capítulos. As Três Marias, exibida entre novembro de 80 e maio de 81 e estrelada por Nádia Lippe, Glória Pires e Maitê Proença, As Três Marias foi uma infeliz adaptação do romance de Raquel de Queiroz. Ela ficou tão irritada que chegou a pedir para que a novela fosse cancelada. Com pouca repercussão e baixa audiência, o autor Wilson Rocha foi trocado por Walter Negrão durante a novela. Curiosamente, a produção foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo no ano seguinte, mas acabou sendo totalmente picotada pela emissora e nunca mais voltou. O Amor é Nosso. Considerada um dos maiores fiascos da história da Globo, O Amor é Nosso foi estrelada por Fábio Júnior e Miriam Rios e exibida entre abril e outubro de 81. A novela das 7 tinha muitos personagens e uma trama que confundiu os telespectadores. O autor Walter Negrão assumiu a obra a partir do capítulo 80, mas restava pouco a ser feito. Cogitou-se, inclusive, um acidente de ônibus que mataria boa parte dos personagens e recomeçaria a história do zero. Mas o ônibus da morte, como ficou conhecido, foi descartado. O trauma da Globo foi tão grande que todas as fitas da novela foram apagadas. Vale lembrar que, normalmente, entre 6 e 8 capítulos das produções eram guardados, mesmo daquelas que não fizeram sucesso, mas dessa não restou um sequer. Brilhante. Novela de Gilberto Braga, exibida entre setembro de 81 e março de 82, Brilhante foi taxada de cansativa e teve muitos problemas nos bastidores. O próprio autor disse que a novela foi um fracasso retumbante, com uma história impossível de se contar e que ainda sofreu nas mãos da censura. Já o diretor Daniel Filho classificou a obra como um desastre. Homossexual, o personagem Inácio, vivido por Denis Carvalho, teve sua trama proibida de ser desenvolvida pela censura. Além disso, Vera Fischer chocou ao aparecer com os cabelos curtos e mais escuros, o que foi rejeitado pelo público. Para desviar o foco, a personagem passou a usar uma bandana colorida no pescoço, que se tornou febre entre as mulheres na época. Terras do Sem Fim. Assim como Olhai os Lírios do Campo, a Globo não teve sorte com essa novela das 6 de Walter George Durst, que juntou 3 romances de Jorge Amado. Exibida de novembro de 81 a fevereiro de 82, a trama, que era muito forte para o horário, teve apenas 90 capítulos, já que foi encurtada em 2 meses pela Globo pela falta de audiência e repercussão, além de diversos problemas nos bastidores. Voltei para você. Exibida entre outubro de 83 e março de 84, a novela foi uma espécie de continuação de Meu Pedacinho de Chão, primeira novela das 6 da Globo, de 71. 6 personagens retornaram, mais velhos, e muitos outros foram citados. O que parecia ser uma boa ideia acabou se perdendo com o passar dos capítulos. O autor Benedito Rui Barbosa revelou que essa foi a novela que mais detestou fazer. Ele ressaltou que escreveu uma obra para um elenco que não tinha escolhido, ambientada em um cenário que não era o dele e que tomou 75 litros de vodka para conseguir concluir a trama. Champanhe. No ar entre outubro de 83 e maio de 84, Champanhe teve uma repercussão bem menor do que se esperava. Primeira das 2 novelas de Cassiano Gabus Mendes na faixa das 8, a trama ficou marcada pela derrota histórica que a Globo sofreu da Manchete ao não exibir o Carnaval de 84. De acordo com os críticos, a história tinha muitos personagens e o autor acabou tropeçando no roteiro, que também foi prejudicado pelos cortes impostos pela censura.
Nem mesmo o grande mistério da novela, Quem Matou Zaira, chamou a atenção do público, que queria saber mesmo qual das 3 mulheres casadas era a amante de Ronaldo. Partido Alto. Essa novela não foi um fracasso, mas também não se tornou um grande sucesso. O grande problema dessa produção, exibida entre maio e novembro de 84, foi uma imposição da Globo. A emissora fez 2 autores novatos, Glória Pérez e Aguinaldo Silva, escreverem a trama a 4 mãos. Eles nem se conheciam e o arranjo não deu certo, já que cada um tinha seu estilo de escrever. Aguinaldo pediu para sair e Glória tocou a história sozinha a partir do 100º capítulo. Além do desencontro entre os autores, a obra tinha muitos personagens, com excesso de tramas e mistérios, o que acabou confundindo o público. De Quina pra Lua. Uma das novelas mais esquecidas da história da Globo, De Quina pra Lua, foi exibida entre outubro de 85 e abril de 86. Um dos protagonistas era o humorista Agildo Ribeiro. O próprio autor, Alcides Nogueira, não gostou do resultado, classificando a novela como fraca. Além disso, ele disse que foi muito perturbado por Benedito Rui Barbosa, que fez a sinopse inicial e telefonava todo dia para reclamar da trama. Os críticos taxaram a novela como decepcionante, com uma história inconsistente e mal conduzida, além de um elenco mal escalado e irregular. Walter Negrão, sempre ele, foi escalado para auxiliar o autor a salvar a produção, mas já era tarde demais. O Sexo dos Anjos. Ivani Ribeiro escreveu diversos sucessos para a Globo, mas detestou fazer O Sexo dos Anjos entre setembro de 89 e março de 90, na faixa das 6. Era uma releitura de O Terceiro Pecado, que a autora fez na Excelsior em 68. A trama foi prejudicada quando a ação, que se passava nos anos 20, foi trazida para a época em que foi produzida, perdendo seu encanto. Ivani declarou que a novela não correspondeu à sua expectativa e deixou bem claro que não gostou do nome que a Globo escolheu para a produção. Quando a novela foi exibida pelo Viva, em 2023, muita gente a classificou como chata nas redes sociais.